Sejam todos bem-vindos ao canal Deus e Ciência. Nós vamos transmitir hoje a terceira aula de Hidrodinâmica Básica 2. Sou o professor Juan Vanderlei, professor do Departamento de Engenharia Naval e Oceânica da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Antes de começar a aula, eu gostaria de lembrá-los a se inscreverem, tá, no canal, a apertarem o sininho de notificação, comentarem, dê seu like, tá? E se você quiser e se você puder, colabora com o nosso trabalho, tá? No canto inferior esquerdo tem o QR Code, né? Se você quiser fazer um Pix, se você quiser, se você puder, você faz o Pix para ajudar o canal, tá? Bom, então nós vimos na aula passada, nós deduzimos aqui a teoria da camada limite de Prandtl, tá? É, nós vimos que essa teoria da camada limite ela é válida para paredes, camadas de mistura, esteiras, esteiras turbilionares, né, e jatos. Mas para que você possa aplicar essa teoria, essas duas condições aqui têm que ser satisfeitas, tá? Essas duas condições. Delta sobre L, muito menor do que 1, e o número de Reynolds não definido, tá? Aqui você tem uma placa plana, a coordenada Y está apontando para cima, a origem está aqui no borde de ataque, o eixo X para a direita, delta é a espessura da camada limite em função de X, né? E L é o comprimento da placa. É, então, nós, utilizando através de uma análise de ordem de magnitude, nós deduzimos as equações da teoria da camada limite na aula passada, né? Então, a partir das equações de Navier-Stokes, né, temos aqui a equação da continuidade, a equação da quantidade de movimento em x, a equação da quantidade de movimento em y. Através de uma análise de ordem de magnitude, nós chegamos às equações da teoria da camada limite, né? Nada aconteceu com a... Pode falar. Hã? Hã? Então, na equação da continuidade, nós não tocamos nela, tá? Mas houve uma simplificação da equação da quantidade de movimento em x e também na equação da quantidade de movimento em y. Nós vimos que o gradiente de pressão normal à parede, dentro da camada limite, é zero, tá? Ou seja, D sobre D1 y é igual a zero. Ou seja, a pressão na fronteira da camada limite se transmite para a parede, porque dp dy é igual a zero, tá? Bom, o que nós vamos fazer hoje é resolver essas equações da teoria da camada limite no escoamento ao redor de uma placa plana com zero ângulo de incidência, zero ângulo de ataque nulo, tá? E a primeira pessoa que fez esse trabalho, esse Blasius, né, era aluno de doutorado, né, do Prandtl, né? Vou apresentar aqui uma bio do nosso convidado de hoje, Blasius, né? Nós vamos estudar o trabalho que ele fez. Foi um dos primeiros estudantes de Prandtl a obter uma base matemática para o arrasto devido à camada limite, mas também demonstrou já em 1911 que a resistência ao escoamento através de tubos lisos pode ser expressa em função do número de Reynolds para escoamentos laminares e turbulentos. Uma das suas contribuições mais notáveis envolve a descrição da camada limite em regime permanente bidimensional, desenvolvida em uma placa semi-infinita, mantida paralela a um escoamento bidimensional constante. É isso que nós vamos estudar agora, tá? Essa solução obtida por Blasius,
para o escoamento sobre uma placa plana. Então, ele considerou o seguinte: uma placa com espessura zero. Tá? A placa é uma placa idealizada, tá? Não existe uma placa de espessura zero, mas matematicamente, né? A gente pode assumir que a espessura da placa é zero e que o comprimento da placa ele vai de zero ali até o infinito. Tá? Então a placa ela é semi-infinita, tá certo? Agora, seguinte, o que acontece aqui dentro da camada limite? Por causa da condição de não escorregamento, a velocidade do escoamento na parede vai ser zero. Todos concordam com isso? Tá? Mas considerando aqui o eixo Y, vou colocar o eixo Y aqui, então a velocidade aqui na parede é zero. Mas na fronteira da camada limite, a velocidade é o infinito, que é a velocidade do escoamento externo. Tá? Então, a velocidade dentro da camada limite, ela sai de zero na parede e vai até o infinito na fronteira externa. Tá? Ou seja, você tem um gradiente, um forte gradiente de velocidade dentro da camada limite. Tá certo? E, portanto, os efeitos viscosos são importantes dentro da camada limite. Tá? Que você tem forte gradiente de velocidade. Fora da camada limite, o gradiente de velocidade é pequenininho, tá? Então, o efeito viscoso lá é desprezível, tá certo? Mas dentro da camada limite, você tem um forte gradiente de velocidade e isso faz com que os efeitos viscosos sejam importantes. Na equação de Navier-Stokes, os termos viscosos na equação de Navier-Stokes são dados em termos da segunda derivada. Lembra disso? Equação de Navier-Stokes? Então, tá? Então, somente dentro da camada limite, o gradiente de velocidade é suficientemente forte, de modo que os efeitos viscosos sejam importantes. Tá? Fora da camada limite, pequeno, você pode prezar os efeitos viscosos, assumindo que o escoamento é irrotacional, você pode resolver o escoamento externo utilizando a equação de Laplace. Tá? No caso aqui, a limite fora vai acabar no ciclo. É isso que eu estou fazendo histórias. Repete, por favor. São coisas a gente pode não usar. Fora da camada. É isso. Não deve usar. Fora da camada não pode. A teoria as equações da teoria da camada limite só valem dentro da camada limite. Tá? Fora, você pode obter o escoamento através da equação de Laplace. Por quê? Porque fora da camada limite, os efeitos viscosos são desprezíveis, são pequenininhos. Por quê? Porque você não tem gradiente de velocidade alta. Entendeu? Assumindo que o escoamento é irrotacional, você pode resolver o escoamento externo utilizando a equação de Laplace. Tá? Ou seja, se alguém perguntar para você o que é a camada limite, tá? O que você vai dizer para ele? A camada limite é uma camada próxima à superfície do corpo, onde os efeitos viscosos são importantes. Acabou. Só isso. Tá? Sabendo o que é camada limite? É uma camada próxima à superfície do corpo, onde os efeitos viscosos são importantes. Por que são importantes? Você tem um forte gradiente de velocidade. Fora da camada limite, os efeitos viscosos são desprezíveis e o gradiente de velocidade são pequenos. Tá? Você pode resolver a equação de Laplace com os poderes. Bom, você pode resolver todo o escoamento combinando a teoria potencial com a teoria da camada limite. Tá? Fora você usa a equação de Laplace e dentro você usa a teoria da camada limite. E isso te dá um método extremamente eficiente computacionalmente. Tá? Você resolve assim. Por quê? Porque a equação da quantidade de movimento na direção x das equações da teoria da camada limite, se você fizer a classificação matemática, né, ela é parabólica. Em x, lembra métodos matemáticos? Que nós fizemos a classificação matemática da equação da difusão?
era parabólica. Significava que você podia marchar no tempo, porque o futuro não afeta o passado. Tá? A equação da quantidade de movimento na direção x da teoria da camada limite também é parabólica em x. Isso significa que o que acontece a jusante não afeta o que acontece a montante. Entendeu? Ou seja, o que acontece mais adiante não afeta o que acontece atrás. Certo? Então, isso significa que você pode integrar na direção x. Você não precisa integrar no tempo. Então, você resolve a equação de Laplace, desprezando a camada limite. Aí você obtém um campo de pressão, né? Através da solução da equação de Laplace, você consegue obter o campo de pressão. E esse campo de pressão entra nas equações da teoria da camada limite como termo forçante. E aí você tem o gradiente de pressão na direção do escoamento, né? E aí você pode integrar a equação da quantidade de movimento na direção x, tá? Porque a equação é parabólica, em x, tá? Perceberam a, a beleza da coisa? Tá? Equação parabólica. E isso faz com que você consiga uma solução rapidinho. Você não precisa calcular a interação do tempo. Tá? Você resolve a equação de Laplace, todos desprezando a camada limite. Uma vez que você obteve o campo de pressão, esse campo de pressão entra como tempo forçante nas equações da teoria da camada limite. Tá? Aí você integra em x e acabou. Tá legal? Mas, importante, infelizmente, isso não vai funcionar se o escoamento é descolado. Teoria da camada limite só funciona para escoamento colado à superfície do corpo. Por exemplo, um cilindro, onde você tem descolamento da camada limite. Um aerofólio, quando de ataque alto, você vai ter descolamento. Tá? Por que, que não funciona a teoria da camada limite? Porque aquela hipótese inicial, delta sobre L menor que 1, fura. E quando a camada limite desprende, você tem a separação da camada limite, ela cresce a espessura. Ou seja, delta sobre L não é muito menor do que 1. E aí não pode usar, tá? As equações da teoria da camada. Então, para você utilizar a teoria da camada limite, você só pode usar para os corpos esbeltos com aerofólio sem descolamento. Ou seja, para pequenos danos de ataque. Tá? Infelizmente, não dá para usar. Não dá para capturar descolamento da camada limite com a teoria da camada limite, somente escoamentos colados. Tá? Então, temos aqui as equações da teoria da camada limite, né? A equação da continuidade, a equação da quantidade de movimento em x, é parabólica em x, e a equação da quantidade de movimento em y. Né? Temos aqui a nossa placa, né? É uma placa com espessura nula e semi-infinita. Tá legal? O eixo Y aponta para cima, o eixo X aponta para a direita. Você tem escoamento uniforme incidente, a incidência é nula, né? A placa está alinhada com o escoamento. Tá? Temos aqui as condições de contorno. Sobre a placa, a velocidade U e a velocidade V são iguais a zero, condição de não escorregamento. A velocidade fora da camada limite é o infinito, tá? E a velocidade no borda ataque, no nariz da placa, também é igual ao infinito, ou seja, U em x igual a zero é igual ao infinito, tá bom? Então nós temos aí as equações e as condições de contorno. Se você resolver a equação de Laplace para calcular o escoamento ao redor da placa, tá? A teoria potencial vai dar aqui para a placa gradiente de pressão é zero. Tá legal? E aí, o que a gente vai fazer? Ou seja, dp dx, de acordo com a teoria potencial, dp dx é igual a zero. Certo? Se você fosse resolver o escoamento ao redor de aerofólio, você resolvia o campo de pressão utilizando Laplace, sem considerar a camada limite.
Você teria lá campo de pressão através da equação de Laplace, aí você precisaria entrar aqui com gradiente de pressão na equação da teoria da camada limite, tá? Mas no caso da placa plana, a gente sabe que, segundo a teoria potencial, esse gradiente é zero, tá? Então, a gente simplifica aqui a equação, né? Ou seja, dp dx é igual a zero, segundo a teoria potencial. Tá legal? Então, são essas equações agora que nós vamos resolver, tá? Com as condições de contorno. Ok. Ah, super atrasadas, hein? Tá, vamos lá. Bom, agora a gente tem que resolver essas equações aí, tá? Considerando, olha só, considerando que não existe uma escala de comprimento característica do escoamento, nem na direção y e nem na direção x. Por que que não existe uma escala de comprimento? A placa tem espessura zero e ela tem comprimento infinito, então você não tem uma escala de comprimento, tá? Característica nem na direção y e nem na direção x. Então, isso sugere que a solução autossimilar é possível, tá? Já ouviu falar de solução autossimilar? Não, pois é. Então, o que que significa você ter uma solução autossimilar? Significa o seguinte: se você pegar, você tem aqui a camada limite e você tem o perfil de velocidade em várias posições ao longo do x. Tá legal? A solução vai ser autossimilar se quando você normalizar a velocidade e a coordenada y, tá? Em relação a uma dada escala de velocidade e uma escala de comprimento, todos esses perfis vão convergir para um único perfil, tá? Para um único perfil. Aqui você tem a velocidade u sobre o infinito e aqui você tem eta, onde eta é y vezes raiz de 1 infinito sobre nx, né? E u sobre o infinito, uma função f' de eta, tá? Essa transformação você pode deduzir, tá? Dependendo do escoamento, essa transformação vai ser diferente, tá legal? Eu não vou apresentar aqui, tá? Eu não vou apresentar aqui. Então, aceitem, aceitem, por favor, tá bom? Porque eu acho que estaria bastante fora aqui do escopo dessa disciplina, tá? Então, vamos assumir que nós conhecemos a transformação, ou seja, u sobre o infinito igual a uma função f' de eta, e eta igual a y raiz quadrada de 1 infinito sobre nx, tá? Veja que quando o escoamento é autossimilar, a solução ela vai ser função de uma combinação entre x e y, tá? Ou seja, veja que eta, que aparece ali, é uma combinação entre x e y. A solução similar, ela não depende separadamente de x e y, mas de uma coordenada eta que relaciona x e y, tá bom? Ou seja, o escoamento não depende unicamente de x nem de y, e sim de uma combinação entre eles, que é a coordenada eta, tá? Bom, então temos aí, né? Então, a princípio, vamos supor que a solução autossimilar é possível, tá? Tudo indica que sim, você não tem uma escala de comprimento característica, tá? Então vamos ver se a gente consegue. Outra coisa, vamos trabalhar com a função corrente, tá? Vamos trabalhar com a função corrente. Qual é a grande vantagem de trabalhar com a função corrente? Vocês conhecem, já ouviram falar de função corrente, né? Função corrente você só pode definir em escoamentos bidimensionais ou escoamentos tridimensionais com simetria axial. Ou seja, quando você só tem duas coordenadas, ou x, y ou R e Z, tá? R e Z, isso.
R e Z, perfeito. Exatamente. É quando você tem simetria axial, tá? Então, só nessas duas condições que você pode, infelizmente, né? Você pode definir a função corrente. A grande vantagem de você trabalhar com a função corrente, sabe qual é? É que a equação da continuidade ela é satisfeita automaticamente, entendeu? Então, se existe essa relação aqui, por exemplo, U igual a d psi sobre d y, lembra disso? E V é igual a menos d psi sobre d x. Se você substituir isso na equação da continuidade, ela é satisfeita, tá? Então é grande vantagem você trabalhar com a função corrente. Você esquece a equação da continuidade que ela vai ser satisfeita automaticamente. Então, por isso, nós vamos trabalhar com a função corrente, tá? Então veja que U igual a dψ dy vai ser igual a quê? A 1 infinito vezes a filinha de eta, tá? Quando eu tirei aqui, ó, U vai ser igual a 1 infinito vezes a filinha de eta, certo? Ou seja, dψ dy vai ser igual a 1 infinito vezes a filinha de eta, tá? Aí eu posso integrar isso aqui para calcular o psi. Eu posso integrar aqui para determinar a função corrente. Ou seja, integrando, nós temos que psi vai ser igual a raiz quadrada de 1 infinito ni x f de eta, mais uma função g de x, que a derivada é parcial em relação a isso. Se você integrar, no caso geral, você vai ter uma função lá, tá? Essa função g de x, tá certo? Mas dentro da nossa hipótese, estamos assumindo que o escoamento, a solução algo similar é possível. Então, o escoamento não pode depender unicamente de x, e sim de uma combinação entre x e y. Tá? Nossa função aqui, isso, escoamento fora da camada limite. Tá? Então a função g de x tem que ser igual a zero, para que a hipótese de escoamento algo similar se equipare. Legal? O escoamento não pode depender unicamente de x, e sim de uma combinação de x e y. Tá? Então temos aqui a função corrente. Conseguimos determinar a função corrente. Tá? Agora, veja aqui. Nós temos que determinar, voltando aqui para a equação da quantidade de movimento em x, né? E é essa equação que a gente quer resolver, porque essa aqui a gente já se livrou. Tá? Essa aqui é simplesmente dpi, d1 y igual a zero. Ou seja, o gradiente de pressão normal à parede é igual a zero. Então temos que resolver essa equação aqui. Então nós precisamos expressar o du dx, v du dy, d2u dy2 em termos da função corrente. Tá? Em termos da função corrente. Faz. Não. Pode ser um aerofólio. Tá? Pode ser um aerofólio. Ou seja, o gradiente de pressão normal à parede do aerofólio, o gradiente de pressão vai ser zero. Isso aí vale para qualquer cor. É. Essa teoria da camada limite você pode aplicar no aerofólio, tá? Desde que você não tenha descolamento da camada limite. Não precisa ser uma placa plana, tá? Ou seja, precisamos determinar U du dx, V du dy, ni. Isso aqui é a viscosidade cinemática, tá? Ni. Na verdade, ni é uma constante, né? Então, precisamos determinar D2U, DY2 em termos de F, na verdade, tá legal? Em termos de F. Então, para isso, uma vez que eu tenho. Bom, o U já tenho aqui, né? O U já tenho aqui. Tá? Então, precisamos determinar o V. Para determinar o V, eu vou usar a função corrente. Eu sei que V vai ser igual a menos dψ dx. Tá? Beleza? Estão acompanhando? Tá? Ou seja, V é igual a menos dψ dx. Então, derivando então a função corrente em relação a x, isso vai dar um infinito f' sobre 2 y sobre x menos um infinito f sobre 2 raiz quadrada de ni sobre o infinito x, tá? Então, determinamos aqui
Através da função corrente, nós conseguimos determinar v em função da função f e da derivada f', tá? Para determinar du dx, basta você derivar isso aqui em relação a x. Ó. Então, du dx vai ser igual a menos 1 infinito f duas linhas sobre 2 vezes zeta sobre x, tá? A derivada da função composta aqui, tá? Ou seja, a derivada de f' em relação a x vai ser igual a f duas linhas vezes d-rom eta sobre d-rom x. Sim. Esse aqui é o ni com N de nariz, ni. É a viscosidade cinemática, tá? É a viscosidade cinemática que é dada por mi sobre rho, tá? Agora podemos também calcular du dy, né? Também usando essa equação, derivando isso aqui em relação a y, isso vai dar 1 infinito, f duas linhas, raiz quadrada de 1 infinito sobre nx, tá? Derivando o duas vezes em relação a y, né? Ou seja, derrom 2u sobre derrom y, né? Pegando essa equação aqui, derivando, isso vai dar 1 infinito, f três linhas, 1 infinito sobre nx, tá? Beleza? Agora, eu posso pegar tudo isso aqui, ó, e jogar na equação da quantidade de movimento em x, tá? Então, está aqui a equação da quantidade de movimento em x, da teoria da camada limite. Agora eu vou substituir todos esses caras aqui. Vou substituir o v, dρ 1 sobre dρ x, dρ 1 sobre dρ y e dρ 2u, dρ y2, tá? Todos em termos de f, f duas linhas e f três linhas, tá bom? Após uma singela manipulação algébrica, não tão singela assim, você vai chegar a essa aqui, a essa equação aqui, tá? Esse aqui foi o grande feito de Blasius, tá? Famosa equação de Blasius, tá? Não se esqueçam disso. Equação de Blasius, tá? Então veja que nós saímos de um sistema de equações diferenciais parciais, que são as equações que regem o escoamento dentro da camada limite, e chegamos, com a hipótese de escoamento autosimilar, chegamos a uma equação diferencial ordinária. Infelizmente, não linear. A gente não consegue resolver isso analiticamente, tá? A gente só consegue resolver isso aí numericamente, tá bom? Agora, veja que a equação de Blasi é de terceira ordem, tá? A equação de Blasi é de terceira ordem. Portanto, quantas condições de contorno nós precisamos? Três. Só que nós temos, no problema, né, lá da placa plana, nós temos três condições de contorno e uma condição inicial, tá? Ou seja, para que a hipótese de escoamento autosimilar seja válida, essas três condições aí tem que convergir para três condições. Tá? Se a gente não conseguir fazer isso, furou. Papo. Tá legal? Bom, vamos lá. Nessa primeira condição de contorno aqui, ou seja, U para y igual a zero, quem é U? U sobre o infinito vai ser igual a f' eta. Né? Então, isso aqui vai ficar. Vamos lá. Então, U de x y igual a zero, isso aqui vai ser, dessa equação aqui, isso aqui vai ser o quê? O infinito vezes f' de... Quanto vale o eta quando o y é igual a zero? Zero. Por causa dessa equação aqui, ó. Ou seja, zero. Isso igual a zero.
né? Que é essa condição aqui, ó. É o y é igual a zero, tá? Se o y é igual a zero, o eta é igual a zero. Ou seja, o x, y igual a zero vai ser igual a 1 infinito, f' de eta, que é zero, vai ser igual a zero, que é a condição do escorregamento. Portanto, dessa equação de contorno aqui, nós chegamos que f' de zero é igual a zero. Certo? Agora vamos analisar essa aqui, ó. Essa condição de contorno aqui, ó. Usando essa equação aqui, ou seja, V para qualquer x e y igual a zero vai ser igual aqui. Quanto vai valer essa parcela aqui, ó? Para y igual a zero. Zero. Porque y igual a zero. Né? E essa parcela aqui? Vale ela mesma, ou seja, menos o infinito f de oi? F de, mas quanto vale eta? Quanto vale eta para y igual a zero? Zero. F de zero sobre 2 raiz quadrada de li sobre 1 infinito x vai ser quanto? Zero. V igual a zero na parede. Ou seja, f de zero igual a zero. Viu? F de zero igual a zero. Agora, o quando y vai para o infinito é igual a o infinito. Tá? Ou seja, u vai ser igual a 1 infinito vezes f' de f' de quê? De eta indo para o infinito também. Porque quando o y vai para o infinito, o eta vai para o infinito. Tá? Igual a quê? Igual a quê? Nessa condição aqui, igual ao infinito. O U, quando o y vai para o infinito, é igual ao infinito. O U, que é isso aqui, ó, o infinito vezes a fininha, eta indo para o infinito, vai ser igual ao infinito. Portanto, quanto vale f' quando o eta vai para o infinito? Hã? Não, vale 1, pô. Esse cara aqui, ó, vai cortar com esse cara aqui, vai dar 1 aqui. Ou seja, f', quando eta vai para o infinito, é igual a 1. Vamos para a condição inicial. U, quando o x vai para zero, ou seja, lá no bordo de ataque, vai ser igual ao infinito. Tá? Então, vamos fazer aqui embaixo, que lá em cima não tem espaço. Então, U, quando o x vai para zero, o que significa isso? Vamos lá em cima. Vamos lá em cima. Ou seja, isso significa o infinito vezes f' de quê? O que acontece com eta quando o x vai para zero? Oi? Vai para o infinito. Eta vai para o infinito. E vai ser igual a o infinito. Tá certo? Ou seja, qual é a condição de contorno? F', quando eta tende a infinito, é igual. Ou seja, essas duas condições aqui são iguais. Ora, olha que legal, né? Ou seja, daquelas quatro condições, elas convergiram para apenas três condições. Mas isso só foi possível
Porque você não tem uma escala de comprimento característica na direção X e na direção Y. Por isso que é possível fazer isso. Ah, eu não sei qual é o dash. A equação o quê? A equação de quê? Laços. Ah, essa. Vai cortar, cara? Ah, Paulo, é só você substituir, cara. Ah, essa aqui, derivando em relação a y. Pô, o cara quer. Olha só, ó. Tá querendo puxar o tapete pro professor. Vamos lá. Derrom 2u sobre derrom y2, né? Isso vai ser o quê? O infinito vezes f de três linhas, derrom eta sobre derrom y vezes raiz quadrada de um infinito sobre ni x. Quanto é derrom eta, derrom y? Tem que ver quanto vale o eta lá. O eta é igual a y, se não me engano, é ni sobre o infinito vezes x. Derivando em relação a y, derrom eta, derrom y vai ser só isso aqui, vai desaparecer o y. Então isso aqui vai dar o infinito, f três linhas, derrom eta, derrom y vai ser raiz quadrada de ni sobre um infinito vezes x, tudo isso vezes raiz quadrada de um infinito sobre ni x. Eu acho que deixa eu ver o eta aqui. Me enrolei no eta aqui. Ah, tá. O infinito sobre ni x, né? Não, não. O eta é o infinito sobre ni x, desculpa. Tá? Tá vendo? O eta é o infinito sobre ni x. O infinito sobre ni x, tá? Então, derivando aqui vai dar um infinito sobre ni x. Deixa eu apagar. Pera aí. O infinito sobre ni x. O infinito sobre ni x. Viu? Já desapareceu o radical agora. Então, isso aqui vai ser igual a o infinito f, três linhas, o infinito sobre ni x. Entendeu? Entendeu? Ok. Vamos lá. Então, beleza, né? Tá aí. Ou seja, a solução autossimilar é possível, tá? Então, para começar, para a solução autossimilar ser possível, você não pode ter uma escala de comprimento característica, nem da direção x e nem da direção y. E, ou seja, você pegando todos os perfis de velocidade, normalizando a coordenada y e a velocidade u, obviamente uma normalização conveniente, todos os perfis têm que convergir para um único perfil de velocidade, entendeu? E também as condições de contorno, né? Pelo fato de você não ter uma escala de comprimento característica, você consegue fazer com que as quatro condições converjam para apenas três condições. Bom, então, está provado então que a solução autossimilar é possível, é plausível. Agora o problema agora é resolver essa equação, né? Como é que a gente resolve essa equação? Pessoal aí que já fez métodos matemáticos aí. Você não fez, nem você. Os quatro aqui, ó.
Como é que a gente resolve isso aí? Já esqueceram? Hã? Não entendi. Óleo explícito? Não. Mas antes disso você tem que fazer um tratamento aí nessa equação. Você tem que fazer um tratamento. Não dá para resolver assim, tá? Assim direto, assim, não dá para resolver. Usando óleo. Óleo explícito, onde curta, não dá para não. Dá não. Qual é o tratamento que a gente tem que fazer com essa equação? Não. Poxa vida, hein? Que decepção. Hã? Não, expandir não. Integrar não. 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 Aquele negócio lá. Não, não dá, não dá. Cara, o tratamento que você tem que fazer é transformar isso num sistema de primeira ordem. Você lembra disso? Vocês fizeram isso nessa equação de Glasgow. Vocês fizeram isso aí, uma das questões do período passado. Acho que deve ter até caído na prova essa equação. Equação de Glasgow. Vocês não sabiam o que que era a equação de Glasgow, agora vocês sabem, tá? É transformar num sistema de primeira ordem, tá? Então você chama, por exemplo, aqui, a gente pode fazer o seguinte, chama f de f, né? F de f, tá? A gente podia chamar de U, o 1, o 2, o 3. Você lembra que a gente fez isso? Vamos chamar F de F, G de F' e W de F duas. Você derivando duas vezes essa equação aqui, você vai obter que F' vai ser igual a F', e quem é F' é G. Então está aqui a primeira equação, ó. F' igual a G. Ou seja, você tem terceira derivada, né? Cara, você tem que baixar a ordem, você tem que transformar isso num sistema, porque os métodos de integração são todos, eles integram primeira derivada. Eles não integram terceira derivada. E ali você tem terceira, segunda derivada. Como é que vai integrar esse negócio? Entendeu? Então você tem que transformar isso num sistema de primeira ordem para você poder usar longe culta, óleo espírito, óleo empírico. Ó, chamando G de F', derivando aqui vai ficar G' igual a F duas linhas. Só que F duas linhas é W. Então temos aqui mais uma equação. G' igual a W. Aqui, W igual a F duas linhas. Derivando em relação a eta, W' vai ser igual a F três linhas. Quanto vale F três linhas? Agora você pega a equação aqui, ou seja, F três linhas vai ser igual a menos meio de F. Quem é F? É o próprio. F. Quem é F duas linhas é o W. Então aqui vai ficar W' vai ser igual a menos meio de FW. Está aqui a nossa terceira equação. Ou seja, transformamos uma equação diferencial de terceira ordem num sistema de primeira ordem. Agora a gente pode integrar usando o Euler explícito, tá? Bom, condição de contorno. F' de zero igual a zero significa que a gente precisa de condição inicial e final para G, W e F, tá certo? Que você vai integrar o F, você vai integrar o F, você vai integrar o G e você vai integrar o W, você precisa de condições para F, G e W, tá certo? Então, se F' é igual a zero, se F' é igual a zero, significa que se F' de zero é igual a zero, isso significa que G de zero é igual a zero. Por essa equação aqui, ó. Por essa equação. Tá certo? Se F de zero é igual a zero, tudo bem. É essa mesmo que a gente tem que usar. Condição inicial para F. Se F', quando eta tende a infinito é igual a 1, quem é F' é G. Então, o G, quando eta tende a infinito, vai ser igual a 1. Tá?
Então você tem aqui uma condição inicial para G e F, uma condição final para G. Mas você não tem uma condição inicial para dar. Babou, babou. Então o que que você tem que fazer? O que que a gente tem que fazer? Ah, você tem que chutar um W0. Você tem que chutar valores de W0, tá? Que aí, você chutando o valor de W0, W de zero igual a W0. G de zero igual a zero. F de zero igual a zero. Você pode começar a integrar em eta. Só que o valor final de G tem que ser igual a 1, que é a condição quando G quando eta tende a infinito, é igual a 1, tá? Então, vou fazer uma figurinha. Poxa vida, hein? Complicado escrever numa mesa digitalizadora, tá? Então, na verdade aqui na verdade, a gente está trabalhando eta, coordenada eta, e aqui você tem o G, né? Que é o F', né? Que é o F', vamos chamar de G. Então, quando eta vai para infinito, quando eta vai para infinito, o G ele vai sair de zero e ele tem que ir para 1, entendeu? No teu processo de integração. Você vai integrar isso aqui, tá? Então, o G ele tem que sair do zero e, à medida que você vai integrando, você vai calculando o perfil de velocidade, né? O perfil de velocidade tem que se aproximar, tem que se aproximar de 1, tá? Veja que o W0 é o G'. O W0 é o G'. E o que é o G'? A inclinação do perfil ali na origem. A inclinação. Entendeu? Então, se você der um chute muito grande, se você der um chute muito grande, tá? Se você chutar um W0 muito grande, o que que vai acontecer? Na hora que você for integrar, o perfil de velocidade vai para o espaço. Se você der um W0 muito pequeno, que é a inclinação, ele vem aqui para baixo. Entendeu? Então tu tem que ficar chutando W0 até que o teu perfil de velocidade converja para G igual a 1. Tá? Entenderam, meu cara? Você vai ter que. O W0 é a inclinação. Né? É tipo um tiro, né? Você dá um tiro, aí você tem que calibrar seu chute inicial para que o G tenda para 1, né? Quando o eta vai para infinito. Bom, a gente vai ter que resolver isso numericamente, tá? Obviamente. Certo? Outra coisa, é impossível você representar infinito no computador. Então, nós vamos considerar que eta igual a 2, a 10 é um valor suficientemente grande para simular infinito, tá legal? Então, eta igual a 10 é mais que o suficiente. Então, vamos, por exemplo, vamos seguir a sugestão da nossa brilhante aluna Mariana, né? E vamos utilizar o método de Euler explícito, né? Ou seja, eu falei aqui Maria, né? Maria Clara, eu falei Maria. Ih, Mariana, Maria. Então, por isso que ela não teve reação. Eu falei Mariana, né? É Maria. Então, FI mais um vai ser igual a FI mais delta eta FI'. É o Euler explícito, seguindo as sábias orientações da nossa aluna Maria, tá? Integrando essa equação aqui, ó, usando o Euler, né? GI mais um vai ser igual a GI mais delta eta GI'. E para integrar isso aqui, nós vamos usar Euler explícito também.
WI mais 1 igual a WI mais delta eta WI'. Aí nós vamos substituir o F' por G, nós vamos substituir o G' por W e vamos substituir o W' por isso aqui, ó. Tá? E aí vai ficar FI mais 1 igual a FI mais delta eta GI. O GI mais 1 vai ser igual a GI mais delta eta WI. E o WI mais 1 vai ser igual a WI mais delta eta menos meio de FI WI. Tá? Ou seja, nós temos valor inicial para G, nós temos valor inicial para F, tá? E não temos para W. A gente tem que chutar o W, né? Para você conseguir começar a marcha no tempo. Só que você tem que calibrar teu chute de W de modo que teu perfil de velocidade converja para 1. O G converja para 1. Tá? O G converja para 1. Tá? Então vamos assumir que o eta infinito, vamos representar eta infinito como sendo eta igual a 10, é suficiente, tá? Vai integrar esse negócio. E a ideia é você determinar o W0, tá? Então, ou seja, você tem uma função G, é uma caixa preta, que você entra com W0, aí ele começa o processo interativo e ele vai te cuspir G10 menos 1. Tá? Aí G10 menos 1 não é igual a zero. Aí você tem que chutar um novo valor de W0, que ele vai, integra tudo de novo, aí ele faz a diferença entre G10 menos 1, tá? Se não der zero, você vai lá, chuta de novo, e assim sucessivamente até que G10 menos 1 seja igual a zero. Ou seja, você quer que G10 menos 1 seja igual a zero. Porque você quer que o G convirja para 1. Quando o eta vai para o infinito, 10 é suficientemente grande. Legal? Ou ficar chutando isso aí, cara, o que a gente pode fazer para resolver isso aí? Pessoal que fez método matemático, não, chega a falar. Método matemático, não, não, vocês conhecem. Newton Raphson, cálculo numérico. Vocês já fizeram cálculo numérico, né? Como é que é? Prog 1, Prog 2. Hoje, COP. Depois de computação 2, você faz cálculo numérico. E, obviamente, vocês conhecem, né? Newton Raphson, né? Newton Raphson? Conhece ou não? Mais ou menos. Conhece de vista, né? Oi, oi. Não tem intimidade. Você só conhece de oi, tudo bem? Oi? Isso. Então, como é que é o Newton Raphson? Se você tem uma função f, essa função f aqui, ó. Pô, cadê o cursor? Tá aqui. Se você tem essa função f aqui, tá vendo? Puxa vida, hein? Tá, não vou desenhar a função f, não. Deixa pra lá. Se eu tenho uma função f e você quer determinar a raiz dela, que é aqui, ó, o x, que faz com que f seja igual a zero, tá? O que que você vai fazer? Você vai chutar o valor inicial de x0, o valor inicial de x, zero, vai determinar o valor da função, vai traçar a reta tangente e determinar o ponto que essa reta intercepta o eixo x. Aí você vai achar x1. Aí você vem aqui, determina o valor da função aqui, calcula a reta tangente, calcula a derivada, né? Calcula a reta tangente, e aí você determina x2, você vai nesse processo aí até convergir para a raiz. Tá legal? Como é que você faz isso? Usa a equação da reta. Então, essa primeira reta aqui, ó, vai ser igual a... Como é que é a equação dessa reta? No ponto x0, né? Vai ficar y menos f de x0 igual a f' de x0, x menos x0. Concorda que essa é a equação da reta para gente? Né? Que a derivada é o coeficiente angular da reta. Tá certo? Então você quer determinar o x1
quando o y é igual a zero, ou seja, quando a reta intercepta o eixo x, tá? Resolvendo isso aqui para y, passando esse cara para cá, ó, passando esse cara aqui para a direita, você vai ficar com y igual a f de x0 mais f' de x0, x menos x0. Igualando isso a zero, igualando isso aqui a zero, né, porque você quer determinar esse ponto aqui, você vai determinar uma equação que te permite calcular x1. Ó. Então, resolvendo para x1, x1 vai ser igual a x0 menos f de x0 dividido por f' de x0. Tá? No caso geral, né, você vai fazer isso várias vezes, né? Então, x de n mais 1 vai ser igual a x de n menos f de xn dividido por f' de xn. Aqui, ó. Oi? Fala mais alto. Veja, porque eu quero determinar um valor de W0 que faça com que g de 10 menos 1 seja igual a zero. Não é isso? Só que para você determinar g de 10 menos 1, você tem que integrar. Integrar no tempo, em eta, não é tempo, é eta. Tá? Você tem condição inicial para G, você tem condição inicial para F, você chuta uma condição inicial para W, e aí começa o processo de integração. Tá? E aí você vai calcular F, você vai calcular G e você vai calcular W. Você quer que G, quando eta for igual a 10, você quer que G seja igual a 1. Concorda? Ou seja, você quer que g de 10 menos 1 seja igual a zero. Essa caixa preta aí, ela vai fazer a integração. Melhorou? Clareou? Ou seja, você quer que o G grande de W de zero é igual a G de 10 menos 1. Tá? Ou seja, você entra com W0, você calcula G de W0, isso vai te dar G de 10 menos 1. Tá? Essa função G grande é todo esse processo de integração. Você vai integrar o F, o G e o W. Tá? E o resultado final vai ser o que você tem que comparar é o G de 10 menos 1. Tá? Ou seja, vamos utilizar Newton-Raphson. Então, a função F aqui vai ser a função G grande. Tá? Ou seja, o W0, N mais 1, você vai chutar um W0 inicial. Aí o W0N mais 1 vai ser igual a W0N menos G de W0N dividido por G' de W0N. E aí você começa o processo iterativo. Tá? Tá certo? Você repete esse processo até que o módulo de G seja menor ou igual a 10 a menos 7. Você jamais vai conseguir isso seja igual a zero. Fazer um computador, a gente trabalha com sistema de ponto flutuante. Você especifica aí uma, uma determinada critério de convergência, por exemplo, 10 a menos 7, muito bom. Tá? Então, quando o módulo de G for menor ou igual a 10 a menos 7, você para o processo terapêutico. Legal? Bom, e aí o diagrama de bloco é isso aí, né? Chuta o W0, ele vai, calcula G e G', você verifica se o módulo de G é menor que 10 a menos 7. Se não for, você vai, calcula um novo W0. W0 N mais 1 igual a W0 N menos B W0 dividido por G' de W0. Aí você vem aqui, entra com calcula o W0 de N mais 1, você calcula o novo valor de G, calcula o novo valor de G', e aí verifica se o módulo de G é menor que 10 a menos 7. Se for verdade, pumba, parou o processo interativo. Tá? Isso aí já está implementado. Eu tenho um programinha desse aí. Eu acho que não sei se eu deixei disponível lá na pasta. Talvez eu tenha deixado.
Tem um programinha que ele usa, olha, explica fazer esse processo aí. E Newton Raphs, né? Usa Newton Raphs e olha. Bom, e aí, esse programinha ele vai te fornecer uma tabela, né? Ele vai te fornecer uma tabela do eta e do F', F' de eta, que é igual a U sobre U infinito. E o eta é igual a Y raiz quadrada, né, de U sobre nx. Ele vai te dar essa tabela. Aqui ele vai te dar o eta e aqui ele vai te dar o F', que é U sobre U infinito. Tá? Então, o eta vai de zero, né, até, sei lá, infinito. Sei lá o que ele chamou de infinito aqui. Pode ser 10, tá? Não tem problema não. E aí você plotando, né, plotando esses dados aí, você vai obter aqui o perfilzinho de velocidade da solução de Blasio, tá? No escoamento uma placa plana, certo? No eixo Y você tem a coordenada eta, que depende simultaneamente de x e y, né? Ou seja, o eta ele depende, né, de uma combinação entre x e y, tá certo? Uma relação entre x e y. Ou seja, você veja que o escoamento não depende só de x ou y, mas sim de uma variável eta que agrupa as duas variáveis, tá? Combina as duas variáveis. Isso aí que a gente chama de solução autossimilar. E aí, com esse perfil de velocidade, você pode determinar a espessura da camada limite. A gente define a espessura da camada limite, ou seja, y igual a delta, quando u sobre o infinito for igual a 0,99, tá? Então isso vai acontecer aqui, ó, mais ou menos aqui, ó. Mais ou menos aqui, ó. Se você rodar meu programinha, ele vai te fornecer mais resultado que isso aí. Aliás, eu deveria ter colocado aqui. Então, 0,99, ó, tá bom. Ou seja, o eta vale 5. O delta, a espessura da camada limite, ela vai ocorrer quando a velocidade for 0,99, ou seja, U sobre infinito igual a 0,99, e isso vai se dar com eta igual a 5. Tá legal? Lembre-se que o eta é igual a y raiz quadrada de U sobre nx. Tá legal? Então lá, em eta igual a 5, o y vai valer. Quanto vale o y? Vale delta. Tá? Ah, ou seja, a gente define a espessura da camada limite, delta, como sendo a distância entre a placa e um determinado ponto onde a velocidade u sobre o infinito é igual a 0,99. Tá? Então, quando a velocidade for u sobre o infinito for igual a 0,99, o y vai ser a delta, vai ser igual a delta. E o eta vai ser igual a 5, de acordo com essa tabela aqui, ó. Tá vendo? Aqui aproximadamente, né? U sobre o infinito igual a 0,99155. Tá legal? Ou seja, o eta, que é igual a y raiz quadrada de u em x, vai ser igual a 5 quando y for igual a delta, que é a espessura da camada limite. Tá? E aí, resolvendo para delta, olha aqui, ó. Lembra disso? Tá? Entenderam isso aí, pessoal? A gente define a camada limite, né? A fronteira da camada limite, como sendo o ponto em que a U sobre o infinito é igual a 0,99. Tá legal? Tá? A coordenada y desse ponto a gente chama de delta. Tá legal? E o eta, de acordo com isso aqui, vai ser igual a 5. Tá? Vai ser igual a 5. Quando U sobre o infinito é igual a 0,99. Tá? E aí, substituindo aqui na equação do eta, tá aqui. Ou seja, delta raiz quadrada de U sobre nx igual a 5. Resolvendo para delta, delta vai ser igual a 5x sobre raiz reino x. Tá? Lembra lá da relação integral de von Karman? Primeiramente, não lembra?
Meu Deus do céu, nós vimos na aula passada. Poxa, tá? Primeiramente, nós utilizamos um perfil parabólico, tá? E aí deu quanto? Quanto é que deu essa equação para o delta? Deu 5,5, tá? 5,5. A solução considerada correta é essa aqui, né? Ou seja, delta igual a 5x dividido por Reynolds x, tá? Mas utilizando o perfil parabólico, que é uma boa aproximação, mas deu 5,5, né? Sobre Reynolds x. Quando nós utilizamos o perfil senoidal, quanto é que deu? 4,8. 4,8. Tá? Ou seja, quem é mais próximo da solução correta? Perfil senoidal. Tá? Ou seja, 4,8 está mais próximo de 5 do que 5,5. Tá? Podemos calcular a tensão cisalhante na parede, né? Tensão cisalhante na parede é μ d-ρ u sobre d-ρ y, em y igual a zero. Tá? Ou seja, para y igual a zero, u é igual a zero. Então, vamos pegar esses dois pontos aqui, ó. Vamos pegar esses dois pontos aqui, tá vendo? Aqui você tem o delta eta e aqui você tem o delta U sobre U infinito. Concorda? Ou seja, para y igual a zero, U igual a zero, para y igual a 0,2 raiz quadrada de nx sobre U, que é esse cara aqui, ó. O U vai valer 0,06641 vezes o infinito. Enxergaram isso? Enxergaram isso ou não enxergaram? Tá? Ou seja, para y igual a zero, eta igual a zero. E u vai ser igual a zero também. Para y igual a 0,2 vezes raiz quadrada de x sobre u, o u vai valer 0,06641 vezes u. Beleza? Sim? Poxa, bom. Então preciso calcular du, dy, d-ρ1, d-ρ1y e y igual a zero. Ou seja, aqui, próxima parede. Vou usar esses dois caras aqui. Então, d-ρ1 y, y igual a zero vai ser delta U sobre delta Y. Tá? O delta U vale... Quanto vale o delta U? Quanto? Exatamente. 0,06641 U. Tá aqui. Quanto vale o delta Y? O próprio Y, né? Ou seja, é embaixo, né? 0,2 vezes raiz quadrada de nx sobre U, invertendo, vezes raiz quadrada de U sobre nx. Clareou? Estão enxergando? Perfeito. Aí, substituindo isso, right here, tá? Ou seja, tal P vai ser igual a 0,33205 vezes μ vezes U raiz quadrada de U sobre nx. Tá? Calculamos a tensão oscilante na parede em função de x. Olha que legal. Para calcular o coeficiente de atrito pelicular, que vai ser dado por tal P, adimensionalizado por meio de ρ U ao quadrado, basta você substituir isso aqui, ó. Substituir aqui. Você vai ter que o coeficiente de atrito pelicular vai ser igual a 0,664 dividido por raiz de Reynolds x. Tá? Eu não me lembro quanto é que deu na aula passada, tá? Mas isso aqui é o correto, tá? Lá é a aproximação. Para calcular a espessura de deslocamento, eu vou multiplicar, ó, o lado esquerdo, eu vou multiplicar por raiz quadrada de U sobre nx e vou multiplicar o lado direito também por raiz quadrada de U sobre nx. Isso aqui vai dar, isso aqui eu mantenho, tá? Tá aqui, vou repetir isso aqui. Repetir.
Quanto é que vale isso aqui? Silêncio mortal, hein? Pô, dieta, cara. Porra. Porra. O Y, olha só. O Y, se não me engano, aliás, o eta, desculpa. O eta, o eta vai ser igual a Y, tá aqui, ó. Aqui, ó. O eta vai ser igual a Y raiz quadrada de U sobre nx. Então, o deta vai ser igual a dy raiz quadrada de U sobre nx. Ou seja, dy raiz quadrada de U sobre nx é deta. Então aqui vai ficar deta aqui, ó. Eu vou integrar isso aqui, ó. Vou integrar isso aqui usando essa tabela aqui. Aqui você tem o eta e aqui você tem o uzinho sobre o maiúsculo. Tá bom? Aí sai integrando. Você tem os valores aí, usa retângulo, trapézio. Como é que é? Simpson, né? Simpson. Ainda me lembro. Integrando, isso aí que vai dar 1,721, tá? E aí, portanto, resolvendo para delta asterisco vai ser igual a 1,721x dividido por Reynolds x. Está aqui a espessura de deslocamento correta, né? É. A espessura de quantidade de movimento, a mesma coisa. Você chega a esse lado aqui, multiplica por é, raiz de U sobre nx. Aqui você multiplica de novo aqui por U, raiz de U sobre nx. Tá legal? Isso aqui vai ser teu eta, deta, né? Então vai ficar do lado esquerdo, θ raiz quadrada de U sobre nx, integral de zero a infinito de U. Zero a infinito aqui, você pode integrar até 5, tá? Sem problema. Eta variando de 0 até 5, porque em 5 é a fronteira da camada limite. Você só pode integrar de dentro, do lado de fora você não, tá? A integral de U sobre U maiúsculo, 1 menos U sobre U maiúsculo de eta. Essa integral, usando aqueles dados daquela tabela, vai dar 0,664. Resolvendo essa equação para θ vai ser igual a 0,664x dividido por Reynolds x, tá? E aí, com a espessura de quantidade de movimento e a espessura de deslocamento, podemos calcular o fator de forma. O fator de forma vai ser igual a 2,59, tá? Esse fator de forma, ele está relacionado com gradiente de pressão, tá? A gente vai ver mais adiante isso aí. Aqui, como você não tem gradiente de pressão, o fator de forma é igual a 2,59, tá? Então, dependendo se o gradiente de pressão é favorável ou adverso, esse H vai aumentar ou diminuir, tá? A gente vai ver isso aí mais adiante. Podemos calcular o coeficiente de arrasto friccional. Ó, arrasto friccional é importantíssimo. Uma placa plana. Então, o arrasto, o coeficiente de arrasto friccional, né, é o C maiúsculo F, vai ser 1 sobre BL integral de 0 a L de CF PDX, onde PDX é o elemento de área. Tá? Se a tua placa é tudo isso aqui, e você tem o escoamento vindo por aqui, o BDY é uma faixa aqui em cima da placa, entendeu? O B é essa dimensão e o X, desculpa, o X aponta para lá. Tá legal? Chegou? Hã? Se eu posso desenhar? Enxergando a placa de cima, tá? Exatamente. Enxergando a placa de cima, o eixo X está para cá, essa dimensão aqui é B, você tem o escoamento incidente, o infinito, o B dx é isso aqui, ó. É essa areazinha aqui, tá bom? Isso aqui vai ser B dx. Dx é esse comprimento elementar, tá bom?
Bom, substituindo o coeficiente de atrito, ou seja, é integral do coeficiente de atrito pelicular. Pegando esse cara aqui, ó, jogando aqui, integrando em relação a x, você consegue calcular o coeficiente de arrasto friccional sobre uma placa plana, tá? 1,328 dividido por Reynolds L. Reynolds L. Você integrou de 0 a L, tá? Onde L seria um comprimento ao longo da placa. Tá? Legal, né? Tá? Então, por exemplo, num casco de navio, você tem arrasto friccional. Em geral, eles aproximam o navio como uma placa plana e usam essa equação aí, tá? Exatamente não usa essa equação, mas eles usam uma outra equação que é sugerida pelo ITTC, tá? É, que é, tipo assim, levando em consideração efeitos tridimensionais, né? Essa aqui não leva em consideração efeitos tridimensionais. Como você poderia aproximar o atrito friccional no casco de um navio utilizando essa equação. Mas o ITTC sugere uma equação que leva em consideração efeitos tridimensionais, tá? Ah, você tem arrasto friccional, arrasto de pressão viscosa, a pressão. Você tem um descolamento da camada de limite atrás do casco, né? Isso vai te dar um arrasto de pressão. E tem um arrasto de onda, né? Quando o navio ele se desloca, ele gera ondas na superfície, e isso é energia, né? Você tem energia, né? Energia potencial, né? Então, da onde vem essa energia? Vem do combustível que você está queimando lá para deslocar o teu navio, tá? Ou seja, você tem um arrasto, né? Arrasto de onda. O navio, o sistema propulsivo tem que vencer esse arrasto de onda. Então você tem arrasto de onda, arrasto friccional e arrasto de pressão viscosa. Tá aí uma equaçãozinha que permite você calcular. Se você tiver um escoamento, você consegue calcular o arrasto friccional na superfície do plano. Tá? Legal? Exercício 5. Vamos fazer o exercício 5 rapidamente. Tá? Hã? Lista 1, lista 1. Ainda estamos na lista 1. Tá? A equação abaixo admite que a camada limite sobre a placa turbulenta. Hoje nós deduzimos isso aqui, tá? Na aula que vem nós vamos deduzir isso aqui. Tá? Isso aqui é para a camada limite turbulenta, tá? Hoje nós obtivemos isso aqui, camada limite laminar. Na aula que vem vou falar sobre isso aqui, tá? Mas eu já adianto para que você já fique familiarizado. Né? Existe uma equação aqui parecida, né? Para a camada limite turbulenta. Imagine um escoamento imagine um esquema para determinar. Vamos repetir aqui. A equação abaixo admite que a camada limite sobre a placa plana é turbulenta do borde de ataque em frente. Ou seja, essa primeira equação aí, né, ela assume que todo escoamento é turbulento. Todo escoamento é turbulento. Tá? A de baixo, todo escoamento é laminar. E a de cima, todo escoamento é turbulento. Mas a coisa não funciona assim. Tá? Isso é até uma boa aproximação se o número de renos é bem alto. Tá? Mas para um número de renos intermediário, você vai ter uma transição. Então, se o escoamento estiver vindo por aqui, tá? Você vai ter inicialmente o escoamento laminar, depois ele vai transitar para turbulento. Tá? E quanto maior o número de reinos, mais próximo a transição vai estar próximo do borde de ataque. Tá? Então, até que essa primeira equação é uma boa aproximação, desde que o número de reinos seja alto. Tá legal? Mas se ele tem um valor intermediário, não dá. Tá legal? E aí ele diz o seguinte: imagine um esquema para determinar a espessura da camada limite com mais precisão quando o escoamento for laminar até um ponto onde o número de Reynolds X crítico é igual a 1,2 vezes 10 a sexta e turbulento depois disso. Aplique seu esquema para calcular a espessura da camada limite em x igual a 1,5 em um escoamento a 40 metros por segundo de ar a 20 graus Celsius em uma atmosfera sobre uma placa plana. Tá? Compare seu resultado com a equação abaixo. Tá? Ou seja, ele quer, na verdade, o que ele quer que você faça? A transição vai ocorrer para número. O Reynolds crítico, ele sai de zero no borde de ataque, ele vai aumentando, porque o X está aumentando. Tá? Quando o Reynolds crítico X, desculpa,
O reino X, ele começa de zero no board de ataque, à medida que você vai andando ao longo da placa, o reino X vai aumentando. Que o reino X é, é o UX dividido por Ni. Tá? Então, se o X aumenta, né, o reino X aumenta. Então, o reino X vai aumentando à medida que você vai andando ao longo da placa. Quando o reino X for igual a 1,2 vezes 10 a sexta, ocorre a transição. E esse número de reinos onde ocorre a transição é conhecido como reinos crítico. Tá? Então, nesse reinos crítico, ocorre a transição. E aí, a partir daí, o escoamento vai ser todo turbulento. Tá legal? Ele quer que você combine essas duas equações para obter uma aproximação melhor. E se você usar a primeira, pô, vai te dar um erro gigantesco, porque você está considerando que a camada limite é turbulenta dentro do porte-ataque. Tá? Então, vou fazer o seguinte. O que que nós vamos fazer? Vamos ver se eu tenho uma figurinha aqui. Não tem uma figurinha. Tá. Eu vou ter que fazer a figurinha aqui. Então, imaginando que vamos fazer. Isso aqui é uma placa, tá? Isso aqui é uma placa. Você tem um escoamento incidente aqui. U. Então você vai ter uma camada limite. Fazer uma camada limite azul laminar, tá? Se não for atingido o Reynolds crítico, toda a camada limite vai ser laminar, tá? Mas se você diz que num determinado ponto é atingido o Reynolds crítico, por exemplo, nesse ponto aqui, aqui ocorre a transição, tá? Você tem que fazer o seguinte: tem que fazer uma camada limite aqui, deixa eu ver aqui, verde, verdinha. Então eu quero que a partir daqui a camada limite seja turbulenta. Esse verde aí parece uma, tá? Aquela teoria, essa equação aqui, ó, a camada limite é turbulenta desde o bordo de ataque, tá? Ele quer que você combine essas duas equações. Então, o que que você tem que fazer? Você tem que pegar essa cor verde, essa camada verde, e deslocar ela para trás, de modo que ela intercepte a linha azul exatamente no ponto de transição. Puxa vida, ó, isso aqui é professor bom. Então você tem que deslocar essa curva azul até um determinado ponto, entendeu? De modo que as duas se interceptem exatamente no ponto de transição, tá? Então, inicialmente, você vai ter uma camada limite laminar. Agora vamos ver aqui como é que vai ficar a camada limite. Vamos fazer a camada limite. Deixa eu ver aqui, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Porque eu faço pretinha, pretinha, pretinha. Então, a camada limite vai ser aqui, laminar, e vai chegar nesse ponto, vai ocorrer a transição e ela vai seguir a curva verde, tá? Fala. Caramba, não entendi nada que você falou. Me prova? Isso. Essa questão pode cair. Cara, hidrodinâmica, você tem duas formas de você abordar a hidrodinâmica. Tá? Aliás, três. Analítica, computacional ou experimental. Aí você escolhe o que mais te agrada. Tá? Aqui nós estamos apresentando a parte analítica. Não, daí você pode apresentar uma live e vai poder. Não, mas aí você tem que fazer. Aqui é a universidade, você tem que ter um universo de conhecimento. Tá? Você tem que ver a parte experimental, você tem que ver a parte analítica, e você vê em método de matemática a parte política. Entendeu?
Aí no futuro você diz assim, pô, detectei analítico, vou fazer experimental. Ou detectei experimental, vou fazer analítico, ou vou fazer. Entendeu? Você decide lá. Quando você for fazer teu mestrado, você escolhe um caminho e segue aquele caminho. Eu, por exemplo, detestei experimental. Tá? Detesto experimental. Eu gosto mais de solução analítica e solução numérica. Ou seja, eu gosto de matemática. Tá? Experimental já está pronto, não tem que fazer. É só você ter dinheiro, comprar equipamentos caros, chegar lá e dizer, "Ah, não tem graça nenhuma, não tem graça nenhuma. A graça é você conseguir, através de uma equação matemática, representar os conetos, cara. Você tem uma equação que consegue reproduzir física com os conetos, pô, isso é fantástico. Isso que tem graça. A graça é a teoria da relatividade de Einstein que consegue explicar o comportamento do universo. É isso. Você quer comparar? Experimentalmente, tu nunca ia chegar ao resultado que o Einstein chegou, cara. Nunca. É limitado, é limitado. Vambora que, olha, o papo tá bom, tá interessante, mas vambora, senão a gente não vai sair daqui novo. Então, o que que eu tenho que fazer? Eu tenho que deslocar a curva verde até o ponto. Vou voltar para o vermelho aqui. Cara, eu fiz curso de experimental, tá? Na graduação, no mestrado, no doutorado, e disse: Ah, irmos, detesto experimental. Você tem que determinar esse ponto aqui, ó, x0. Então você tem que deslocar essa equação aqui, ó, essa equação aqui, você tem que colocar em x0. Tá legal? Até que o delta laminar no x crítico é esse aqui, ó. X crítico, tá? X crítico. O delta, isso aqui é o delta. Você quer que o delta laminar seja igual ao delta turbulento. Ou seja, delta laminar no x crítico igual ao delta turbulento no x crítico. Perceberam a jogada? Tá? Ou seja, o delta laminar no x crítico é isso aqui. 5x crítico sobre raiz quadrada de Reynolds x crítico. E o delta turbulento vai ser igual a quê? 0,16 x crítico menos x0. E você vai considerar só essa distância aqui. Isso aqui é x crítico menos x0. Tá? Você vai começar a contar a partir daqui, ó. A partir desse ponto. Outro eles são x crítico. Exatamente. O outro começa dentro. O laminar começa no contra-ataque. Tá? O turbulento começa em x0. Tá? Então vai ficar 0,16x crítico menos x0, Reynolds x crítico menos x0 elevado ao sétimo. Em vez de x, vai ser x crítico menos x0, que é esse comprimentozinho aqui. Tá? E aí você pode resolver isso aqui para x0. O Reynolds x crítico é igual a 1,2 vezes 10 a sexta, portanto x crítico vai ser igual a isso aqui, 1,2 vezes 10 a sexta, μ sobre ρ1. Tá? Você sabe o valor de μ, sabe o valor de ρ, sabe o valor de u. Você consegue calcular o x crítico, tá? Você consegue calcular o x crítico. Cadê o x crítico? Tá aqui, ó. Então, se você tem o Reynolds crítico igual a 1,2 vezes 10 a 6, você tem o ρ, tem o μ, você consegue resolver o x crítico. Tá aqui, ó. Substituindo valores, o μ vai ser igual a 1,8 vezes 10 a menos 5, ou do ar, temperatura 20 graus Celsius. Lá na prova vai ter a tabelinha, tá? Acho que na lista de exercícios tem a tabela. Deve ter a tabela lá. Tá? Deve ter colocado. Mas na prova tem. Oi? Do White tem, com certeza. Eu tirei de lá. Tá? Então, na prova eu vou fornecer a tabela, né? Ou seja, por exemplo, o ar a 20 graus Celsius uma atmosfera, o μ vai ser igual a 1,8 vezes 10 a menos 5, o ρ vai ser igual a 1,20, né? Ao nível do mar, e o U é 40, fornecido. Portanto, x crítico igual a 0,45. Beleza?
x crítico igual a 0,45. Agora nós podemos voltar a essa equação aqui, ó. Agora nós temos o x crítico. Nós podemos calcular o x0, tá? Deixa eu ver, temos o x crítico, substituindo valores. Sim, o Reynolds x crítico menos x0 elevado ao sétimo vai ser o x crítico sobre μ menos o x0 sobre μ elevado ao sétimo. Concorda? Isso aqui, ó, é isso aqui. Ou seja, ó, o Reynolds x crítico menos x0 vai ser igual a quê? A o x crítico menos x0 dividido por μ. Concorda? Ou isso aqui vai ser igual, aplicando a propriedade distributiva, isso aqui vai ser o x crítico dividido por μ menos o x0 dividido por μ. Apareceu aí? Apareceu, né? Tá? Entendeu? Então isso aqui, ó, é igual isso aqui, tá? Que mais? Beleza. Hã? Aqui, ó. Aqui? Em cima? Aqui? Aqui? Eu não coloquei, eu só estou botando o rei no x crítico. X crítico menos x0. É o que está aqui dentro, aqui, ó. Entendeu? Tem que levar um sétimo, tá? Bom, agora, o que ele fez aqui? É assim, eu botei rho u sobre μ em evidência, tá? Então, em cima aqui do lado direito vai ficar 0,16 x crítico menos x0, rho u sobre μ elevado ao sétimo, vezes x crítico menos x0 elevado ao sétimo, tá? Resolvendo para x0, a gente precisa determinar o x0, né? Teremos que resolver o x0. Então, resolvendo para x crítico menos x0 elevado a 6 sétimos, jogando tudo lá para a direita, jogando esse cara aqui, ó, jogando esse cara aqui, multiplicando aqui, ó, no numerador, então isso vai dar, e o 0,16 dividido, né, dividindo, então vai dar x crítico menos x0 elevado a 6 sétimos, vai ser 1 sobre 0,16, ou 1 sobre μ elevado ao sétimo, 5,x crítico dividido por rho no x crítico, tá? Aí a gente tem que levar a 7 sextos, né? Elevando a 7 sextos, tem que levar tudo a 7 sextos aqui, ó. Eleva a 7 sextos, eleva tudo isso a 7 sextos. Aqui do lado esquerdo vai ficar x crítico menos x0, tá certo? Aí eu passo para o x0. Aliás, passo o x crítico para o lado direito, né? E multiplico por menos 1, né? Tá? Eu tenho que passar o x crítico depois para o lado direito. Aí vai ficar menos x0 do lado esquerdo. Aí multiplica por menos 1 para ficar com x0. Então x0 vai ser igual a x crítico menos 1 sobre 16, 0,16, ou 1 sobre μ elevado ao sétimo, 5x crítico sobre raiz de x crítico, tudo isso elevado a 7 sextos, tá? E aí é só substituir valor, tá? Você tem um ρ, tem um u, tem um μ, tem um x crítico, que nós calculamos, o reino x crítico é dado, tá? Beleza? Só substituir, tá? Isso aqui não tem na transparência, essa solução, tá? Mas tem no vídeo, tá? Então, substituindo valores, x0 vai ser igual a 0,377, tá? Desenvolver isso aí. Portanto, delta turbulento é isso aqui. Delta turbulento vai ser igual a 0,16x menos x0. Agora nós temos o x0, né? Dividido por Reynolds x menos x0 elevado ao 7. Agora ele quer saber o delta turbulento para x igual a 1,5, que é assim mesmo. Ou seja, ele quer saber esse aqui, o eixo x está aqui. Ele quer saber um ponto aqui onde x é igual a
1,5. 1,5. X igual a 1,5. Ele quer saber essa espessura aqui, ó. Essa espessura. A espessura da linha verde, tá? A espessura da camada verde. Tá? Então, a gente tem que usar o delta turbulento, né? Delta turbulento. O delta turbulento, substituindo em delta turbulento em x igual a 1,5, vai ficar 0,16, 1,5 menos x0 é 0,357. Tudo dividido por 1,2, que é o Reynolds, né? Vezes 40 vezes x, que é 1,5 menos x0, pelo μ, que é 1,8 vezes 10 a menos 5. Tudo isso elevado ao 7. Tá? Calculando o delta turbulento em x igual a 1,5 vai dar igual a 2,3 centímetros, né? 2 centímetros, né? 2 centímetros, né? 2 centímetros. Para uma placa de 1,5 metros, né? Uma placa de 1,5 metros, o delta turbulento vai ser aproximadamente 2 centímetros, tá? Agora, assumindo qual é o erro que você iria cometer se você tivesse usado aquela fórmula que considera escolhendo turbulento de borda de ataque, que é essa aqui. Tá? Então, o delta turbulento dentro do borda de ataque, x igual a 1,5, vai ficar 0,16x, e por x elevado a 7. Tá? Então, vai ficar 0,16 no 1,5, dividido por 1,2, vezes 40. 1,2 é o rumo, 40 é a velocidade, 1,5 é x, tá? Dividido por 1,8 vezes 10 a menos 5, que é o μ elevado ao sétimo. Bom, isso aqui vai dar delta turbulento igual a quase 3 metros, né? Quase 3 centímetros, tá? 2,74. Então, esse é o erro que você está cometendo, olha, tá? Ou seja, se você assumir que toda a camada limite é turbulenta, você vai ter uma espessura de 2,74. Tá? Considerando a transição, com esse esquema, né, você consegue melhorar o resultado, que vai dar em torno de 2,3. Na verdade, a transição não ocorre no fogo. Você tem uma faixa de transição. Tá? Então, isso aí é um valor aproximado. Bom, o que eu ia falar? Bom, quanto maior o número de Reynolds, escolhendo, mais próxima a transição estará no borda ataque. Então, para alto número de Reynolds, a transição vai ocorrer bem próximo do borda ataque, aí vale a pena você usar aquela equação. Considera, né? Escolher turbulento dentro do borda ataque. Tem exercício aqui que, se você fizer isso tudo para resolver, o negócio vai explodir. Aí você assume. Ele vai dar a condição de você concluir que a transição está ocorrendo bem próximo ao ar. Aí você usa, assume que toda camada limite é turbulenta. Fica mais perto. Isso é com ar, né? Isso foi com ar. Mas dá para fazer com água, se você perguntou. Claro. Dá para fazer com água, dá para fazer com água, dá para fazer com champanhe, dá para fazer com uísque. Dá para fazer com leite, qualquer coisa, você consegue fazer isso. Ah, estava desmontada. E aí, eu, tipo, na hora de aprender a falar, tinha que apresentar e fazer o currículo. Questionar. E aí, ele estava tentando parar a mão, perguntar, mas quer que eu dê da influência de uma margarina do Brasil do experimento? Eu chamo. Tá, pessoal, agradeço aqui as pessoas que
assistir o nosso canal, tá? Muito obrigado. Com isso, a gente encerra a nossa aula de hoje, lembrando, né, não esqueça, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, tá? Dê o like, se inscreva, dê o like, comente, aperte o sininho de notificação e, se você quiser e se você puder, colabore com o nosso canal, tá? Então, tchau, pessoal. Até quarta-feira que vem, tá bom? Tchau, tchau.